coordenador da Casa Fluminense, tá? E vou mediar aqui essa conversa, né? Esse é o painel, né, sobre acesso ao ensino médio, né? Acesso e qualidade do ensino médio. A gente um pouco bater um papo sobre esse momento decisivo na vida da juventude, né? O momento que a gente fecha o ciclo básico e avança para o mercado de trabalho, para a universidade. Estou vendo que tem muitos jovens aqui que estão no ensino médio, então a gente vai um pouco falar dos desafios dessa fase. E esse painel, ele tem um pouco o objetivo de discutir questões importantes sobre evasão escolar, porque tantos jovens, né, deixam a escola antes de completar o ensino médio, né? E também falar sobre qualidade desse ensino, né? A gente quer não só que o jovem consiga acessar o ensino médio, e aqui em Santa Cruz a gente tem um problema também de oferta de vagas, né? Léo, Mariana podem falar sobre isso. Então a gente tem um problema de acesso, né? Acesso, tem um problema de permanência, como é que quem entrou no primeiro ano termina no terceiro ano, e qual é a qualidade desse ensino, para que esse ensino possa de fato proporcionar caminhos, possibilidades, né, para o desenvolvimento pessoal e profissional dos nossos jovens, né, da nossa juventude. Fico feliz de uma parte importante dela estar aqui nessa sala. Esse painel aqui, a gente tem três convidados que nos honram aqui com a presença de vocês. A gente tem, eu vou apresentar aqui rapidamente, e a gente já vou passar a palavra, né? A gente tem aqui o professor André Lázaro, André, né, que é professor da UERJ, aposentado da UERJ, do Laboratório de Políticas Públicas, né, e pesquisador da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, e diretor de Políticas Públicas da Fundação Santila, né, André Lázaro. E também já teve uma participação importante no Ministério da Educação. Então, o André vai trazer uma visão para a gente dos desafios do ensino médio a nível nacional. O André, que trabalhou muito tempo em Brasília, vai poder compartilhar com a gente. A gente tem aqui a nossa querida Mariana Xavier, que é aqui de Santa Cruz, é coordenadora do Santa Cruz Universitário, e que é Mariana, enfim, cria de pré-vestibular social, hoje coordena e está em contato direto com uma juventude que consegue passar pelo funil do ensino médio, chega no ensino médio e agora tem o desafio de acessar o ensino superior. E a gente tem aqui nosso querido também Leonardo, aqui, que é morador de Antares, né, Leonardo Ribeiro, e é vice-presidente da Associação de Moradores de Antares, que é uma comunidade importante aqui de Santa Cruz, na Zona Oeste. E que o Léo fez um levantamento muito interessante a partir do território, né, olhando os equipamentos que a gente tem de educação nos territórios, um pouco mostrando esse funil que temos da educação. Então, feita essa apresentação, eu já queria passar a palavra, queria começar com o André, para trazer um pouco desse panorama, né, dos desafios nacionais da educação. Existe um Plano Nacional de Educação que a gente fala pouco dele. Na sequência, queria passar para a Mariana, para o Leonardo fechar com as informações, né? Então, mais uma vez, de 15 a 20 minutos. Fica à vontade, tá bom? Tá bom, te aviso com 15. Obrigado, Henrique. Bom, é uma honra muito grande estar aqui. Trabalho da ponta, né? Tá bom. Deu. Bom, então, rapidamente, eu sou formado como professor na UFRJ, na Letras, há muito tempo. Na época da ditadura, não era fácil ser estudante naquela época. Tinha livro proibido, tinha coisa que não podia ser dita, e os nossos professores tiveram muita coragem de enfrentar aquele período e seguir em frente, né? Então, me formei professor, dei aula na rede privada, dei aula na rede pública, dava aula lá em Paquetá, no ensino médio de Paquetá. Era bom porque eu ia na barca lendo e voltava na barca lendo. Era ruim que a barca só saía no dia seguinte, então eu tive que alugar um quarto e morava em Paquetá um pouco para poder dar aula de noite e depois, no dia seguinte, poder voltar. Depois fiz concurso para a UERJ, passei em 87, fiquei até agora, fiquei 31 anos como professor da UERJ, né? E me envolvi muito com a administração da educação pública. A UERJ é uma universidade maravilhosa, eu espero que vocês queiram ir para lá. É uma universidade extraordinária pela qualidade que tem, pelo compromisso que tem, pelo perfil dos estudantes que tem.
Mas tive a honra também de ser convidado para trabalhar no MEC, no primeiro governo Lula. Então eu fui em 2004 para lá, trabalhei com o Fernando Haddad, trabalhei de 2004 a 2010. E para mim foi um prêmio, né? Ir para o governo federal e trabalhar com a agenda de educação. A nossa agenda era a agenda de inclusão. Era uma agenda que trabalhava com a questão da educação de jovens e adultos, trabalhava com a educação do campo, com a educação indígena e trabalhava também com as ações afirmativas na educação. Então, nesse tempo curto, eu queria começar por uma história que eu vivi. Eu viajei bastante, tive altas alegrias de ter reunião com um professor indígena lá no Alto Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira. E, cara, assim, impressionante, eram mais de 200 professores. E os professores indígenas com muita informação sobre o que eram os direitos dele como educadores, né, e também os desafios para a educação indígena que eles viviam, educação bilíngue e coisas como tais. E também participei de muito debate com estudantes sobre cota, porque eu sempre defendi muito as cotas, a partir do que eu vivi na UERJ. E uma vez uma menina, num evento desse, me fez uma pergunta que eu trago comigo até hoje. Ela me perguntou: professor, eu sou cotista, eu tenho que ser militante? Aquilo para mim foi uma pergunta tão bonita, tão assim, profunda, né? Como é que é o compromisso dela com a vida? Como é que ela foi favorecida por uma história? Como é que ela se comporta com essa história? E eu, na hora, fiquei tão tocado pela pergunta que dei uma resposta que depois achei horrível. A resposta que eu dei foi: olha, cara, você entrou para ser livre, faça o que você acha melhor. A casa é sua, você entrou para isso. Depois eu achei que era muito ruim a minha resposta, porque é como se desobrigasse as pessoas do contexto que elas vivem. Aí eu pensei, não, numa sociedade tão desigual como a nossa, todo mundo tem que ser militante. Não tem lugar para não militar, né? Não tem lugar para ficar, não tem isentão nessa sociedade, todo mundo tem compromisso. E levei essa conversa uma vez para uma reunião de professores, e um professor me corrigiu, disse: professor, acho que o senhor está errado. Claro que a gente tem que ser militante como indivíduo, mas as instituições têm que ser militantes. São as instituições que têm que garantir, porque a gente criou uma instituição, o Ministério Público, criou a área de educação, isso tudo foi criado para defender valores e princípios. Então eu fiquei muito tocado por isso e muito pensando também como nós temos nos comportado diante das instituições para que elas garantam direitos, para que elas possam... Então, a gente está informado sobre as leis, está informado sobre decisões políticas, é fundamental, porque ninguém está lá nesses lugares para fazer favor, está lá para garantir direitos. Qual é a questão que a educação hoje é mais, a meu ver, mais importante que a gente tem que ver no ensino médio? O ensino médio não era obrigatório. Em 2009, se não estou enganado, fez uma reforma da Constituição, o que não é fácil fazer, porque para reformar a Constituição você tem que ter processo de votação no Congresso, 2 vezes, repete, depois repete no Senado, é muito difícil, mas conseguimos, por um esforço muito grande, e o Haddad foi um cara central nessa conversa, tornar obrigatória a escolaridade de 4 a 17 anos. Ou seja, todas as crianças e jovens de 4 a 17 anos têm que estar na escola. E a segunda frase dessa mesma lei, que diz: e a educação básica, que é esse período que vai da pré-escola até o ensino médio, e a educação básica é um direito subjetivo das pessoas, que podem exigir do Estado que ofereça vagas em qualquer momento da vida. Ou seja, a educação de jovens e adultos de ensino médio, também ela é um direito de todos. Então, repara, a luta que a gente consegue criar uma lei e como é que a gente torna essa lei vida, concretude, realização. É o trabalho que a Casa Fluminense está fazendo e outras pessoas e outros movimentos fazem, no sentido da gente, cidadão, se apropriar do nosso país. Quais são os desafios do ensino médio? Ainda é difícil. A gente não consegue que todos os jovens de 15 a 17 anos estejam na escola. Na escola. Eu tenho os números aqui, mas eu não vou encher a cabeça de vocês com o número agora. Depois, se quiser, eu pego ali. Eu tenho todos esses números, tem várias fontes de número, que se interessar eu passo.
Depois combinei com o Henrique, posso mandar um material organizado com dados, mas eu queria mais conversar com vocês sobre o que antecede o número, que é uma lei que dá um direito e o nosso empenho para tornar esse direito real. Né? Esse é o dilema que nós temos. A educação não caiu de graça, foi muita luta, foi muita batalha. Quando você vai estudar o movimento negro, por exemplo, ele no século XIX, logo depois da abolição, já estava exigindo educação para todo mundo. Você pega o início do século XX, o movimento operário, o movimento negro estão lutando para que haja educação para todos. E a gente não conseguiu até hoje isso. Mais de 100 anos dessa batalha. Mas vamos avançando. Como é que ela anda? Um caminho é a lei. Tem uma lei que eu acho que a gente tem que conhecer, que chama Plano Nacional de Educação. Essa lei, então só para a gente entender, a educação brasileira é um quebra-cabeça que vocês não têm ideia. Se para vocês já é complicado, para quem está tomando conta fica mais ainda. Qual é a complicação? Nós temos 5.570 municípios no Brasil, tá? Acho que nenhum país do mundo tem tanto município como o Brasil. 5.570 municípios. Temos 26 estados e o Distrito Federal. A Constituição diz o seguinte, que o município tem que oferecer a educação infantil, que é a creche e a pré-escola. O Estado e o município dividem a responsabilidade pelo ensino fundamental, de 1ª a 5ª e de 6ª a 9ª. E o Estado é responsável pelo ensino médio. Então, assim no papel parece que é legal, na prática não é legal, porque você não consegue ter um fluxo que enxergue a criança lá na creche e que ela venha percorrendo os caminhos até chegar ao final do ensino médio. Você não tem esse fluxo. Tem lugar que não tem escola de ensino médio, tem lugar que o Estado e o município disputam o aluno no ensino fundamental. Então é muito complexo você fazer uma gerência da educação. Por isso um plano nacional de educação que tem 20 metas, meta para educação, para creche, para educação infantil, e a meta 3, que é a meta do ensino médio. O que significa isso? Olha só que legal. Por essa luta, e que a luta não foi pequena, porque entraram sindicatos, entrou movimento social, entrou parlamentar, entrou muita gente nela. No caso do Plano Nacional de Educação, o que aconteceu foi que se aprovou a lei sem vetos. A lei tem 20 metas. E a meta 3 fala disso. Olha, todas as jovens, ensino médio, e que ao final do ensino médio, pelo menos, se não estou enganado, 85% dos jovens concluindo o ensino médio. Olha, a ideia é ótima, legal, vamos nessa, eu também quero para isso. Mas para fazer isso, a lei também prevê o artigo 20, aumentar o investimento em educação. Hoje, o Brasil investe mais ou menos 5% do Produto Interno Bruto, que é um número bem expressivo, bem legal. Poucos países no mundo mantêm um investimento tão grande em educação. Mas o Brasil é muito grande, né? Vocês têm ideia? A população brasileira escolar, que está dos 3 anos aos 17 anos, quer dizer, ou melhor, na verdade não é tanto a idade, né? Porque tem gente de 20 anos no ensino médio. Então deixa eu corrigir a frase. A população escolar, da pré-escola ao ensino médio, incluindo a educação de jovens e adultos, é de 49 milhões de pessoas. O Brasil tem 49 milhões de pessoas. Só na educação básica. Na educação superior são mais quase 9 milhões. Então o Brasil tem uma população escolar que é maior do que a população da Argentina, que são 41 milhões. É maior que a população da Espanha, é maior que a população da Colômbia, população total, tá? Estou entendendo a minha comparação, né? O que nós temos em escola é maior do que esses países têm como população total. A nossa riqueza não é suficiente para quando vai distribuir para os alunos, o custo do aluno, eles terem os recursos necessários. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem um sistema de financiamento de educação muito bom, muito inteligente, bem feito, foi feito no governo Fernando Henrique Cardoso, depois foi reformulado no governo Lula, com a mesma lógica. Então, assim, todos os estados e municípios botam uma porção dos seus impostos
numa cesta, vamos chamar assim, né? E depois divide pelo número de alunos inscritos. Isso dá uma certa equilibrada no que o Estado e o município recebem por aluno naquele território. Então, isso equilibra um pouco. Mas repara, você sabe qual é o valor desse Fundeb, que chama, do Fundeb, por aluno ano da escola pública? O mínimo, R$ 2.700. Ou seja, o Estado recebe, o Rio de Janeiro recebe um pouco mais, mas o mínimo que alguns estados têm, Bahia e outros estados do Nordeste têm, é R$ 2.700 por aluno ano. Você vai numa escola rica, ou mesmo de classe média do Rio, de São Paulo, o valor da mensalidade é quase o mesmo do valor da anualidade da escola pública. Então, é só para a gente entender os desafios e desigualdades que nós temos. E olha que nós temos um bom sistema de financiamento. O que o PNE propôs? Você aumentar do 5% para 10% do investimento em educação. Você dobrar o investimento em educação. Por que é preciso dobrar? Por exemplo, a maioria das escolas brasileiras de ensino médio não tem laboratório de ciências. A maioria não tem laboratório de informática aberto para uso diário. A maioria não tem quadra esportiva. A maioria não tem banheiro adequado para pessoa com deficiência. O salário dos professores tem um piso nacional, grande número dos municípios não pagam esse valor. Então nós temos, por um lado, uma lei que diz, olha, é para ir nessa direção. E por outro, nós temos uma disputa que torna às vezes inviável essa lei. Então no governo Temer, por exemplo, no final do ano, aprovou-se uma mudança na Constituição que limita o investimento público por 20 anos nos valores da época, 2016. O que significa que a gente não vai poder crescer o investimento com relação à educação. Então, hoje tem uma disputa no Brasil que eu peço a vocês que se interessem por ela, que é uma disputa de um novo Fundeb, que tem um novo valor. Eu sei que isso pode parecer muito distante para vocês, estudantes, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, eu já estou com quase 70 anos, eu não vejo outro jeito senão dizer para os estudantes, galera, nós podemos perder a vez agora, se a gente não tiver a mudança da lei favorável. Que desafios o ensino médio tem? São muito complexos e são diferentes para os meninos e as meninas. É muito interessante notar isso. Nós estamos num quadro que os meninos estão saindo da escola muito cedo, por obrigação de buscar trabalho, para melhorar a renda da família, por dificuldades concretas, familiares, de às vezes não ter dinheiro para o deslocamento, ou coisas que tais. As meninas, em geral, abandonam a escola por gravidez precoce, ou gravidez na adolescência. E repara, como é que a gente não... isso é a coisa que mais me impressiona hoje no Brasil, é isso. Como é que a educação pode ignorar o nosso corpo? Né? Eu já tive 17 anos, eu lembro como é que era. Né? Você tem um vigor, uma força, e ao mesmo tempo, dentro de você, acontecem coisas que você não conhece, porque você está amadurecendo como pessoa e como corpo. E, no entanto, a escola parece quer ignorar e silenciar o corpo. Ela não quer levar em conta o corpo das pessoas. Então, o tema do debate de gênero, o tema do papel do bullying, tudo isso tem a ver com a formação de pessoas mais saudáveis e capazes de lidar com o seu próprio corpo com mais responsabilidade. Isso pesa mais para as meninas, porque quando elas engravidam, os meninos, no geral, somem do cenário. E elas arcam com essa responsabilidade e raras vezes, nem sempre, as famílias se solidarizam. Então elas ficam um pouco perdidas no caminho. Então nós temos muitos desafios para enfrentar no ensino médio. E um deles, fundamental, é que a própria escola melhore. O que significa a escola melhorar? Eu acompanhei razoavelmente de perto, não sei se vocês acompanharam isso, as ocupações das escolas que houve em 2015, 2016 e 2017. Um amigo meu, muito esperto, fez um comentário que eu gosto, que ele diz, olha, os estudantes sabem que escola eles querem. Talvez não saibam que educação eles querem, mas a escola eles sabem.
É uma escola do diálogo, é uma escola da conversa, do respeito à diversidade, uma escola com atividade cultural, uma escola em que eles tenham opinião e possam valer sua opinião. Então, eu acho que entre os muitos desafios que a gente tem, e não são poucos, e também é bom que tenhamos desafios, porque isso nos mobiliza, nos envolve com os outros, nos torna mais solidários, nos compromete com o bem comum. Mas talvez o desafio primeiro é que a escola seja um ambiente bom da gente estar. Né? Que a escola seja um lugar em que você goste de ir, uma escola em que você se sinta parte e responsável pela escola. Uma das coisas que mais me incomoda hoje na educação brasileira é essa coisa da arrumação por idade, por série. Sabe por quê? Eu acho que a gente acaba desresponsabilizando as pessoas. Quando você tem gente mais nova perto de você, fazendo tarefas junto, você fica mais responsável por elas. E eu acho que a gente, de alguma maneira, desresponsabiliza as pessoas, os professores, os estudantes, com relação àquilo que é o cotidiano delas, que é o ambiente escolar. Então, assim, terminando, eu fico muito contente de poder conversar com vocês. Espero que não tenha trazido notícias ruins, mas, ao mesmo tempo, espero que isso ajude, interesse e motive vocês, primeiro, a colaborar com o ambiente escolar mais participativo, se sentindo responsáveis pelo que é nosso. Segundo, mais ligados nisso que é o bem comum. A educação é um bem comum, não é uma mercadoria. Não é uma coisa que a gente fica comprando e vendendo. Por quê? Porque a educação, uma pessoa educada é melhor para todo mundo que está em volta dela. Uma sociedade educada é melhor para todo mundo. Quando, desde o século XIX, se começa a investir numa educação para todo mundo, é porque a sociedade toda, a vida melhora, a vida de cada um melhora com a educação de todos. Então, a educação é um bem comum. O que é ruim hoje? Parece que não existe nada comum, só existe a vida nossa, nossa carreira, nossa família, as nossas coisas. As nossas coisas só existem porque existe o bem comum. O ar, que é bem comum, a cidade, que é um bem comum, a segurança, que é um bem comum, a saúde, que é um bem comum. E nós estamos vivendo um momento de muita ignorância com relação ao que é o valor do que é comum. Então, talvez a educação nos ajude a compreender que nós precisamos não apenas lutar pela nossa trajetória pessoal, mas também pelo bem comum. E aí, eu espero que vocês se animem, que façam o Enem daqui a pouquinho. Já estão todos inscritos no Enem? Ou ainda não? Que se inscrevam no ano que vem, que façam o Enem, que entrem para a UERJ, para a UFRJ, para tantas outras instituições e que ajudem a que esse bem comum seja mais valorizado. Enfim, espero ter colaborado e não assustado vocês. Valeu, obrigado pela atenção. Um projeto incrível, que é a Agência de Rede para a Juventude, que tem uma série de metodologias de criação de oportunidades, de ampliação de caminhos, de criação de novas trajetórias para os jovens. Então, fico muito honrado com a Verusca para fazer essa mediação aqui para a gente. Verusca, a gente começou com o André, trazendo um panorama geral. A ideia é que a gente passe agora para a Mariana, para trazer. O André trouxe o desafio nacional do ensino médio. A Mariana vai falar, que jovem é esse que chega a ser cidadão, com que questões, com que desafios. E aí o Leonardo, na sequência, vai trazer um pouco mais de informações sobre a Antártica. Fique à vontade, acho que você pode fazer também aqui uma... Boa tarde, gente. Desculpa o atraso, mas, enfim, o trem deu treta. Cheguei de viagem hoje também, estou muito feliz de estar aqui, principalmente olhando essa plateia, que é uma galera que está estudando e outras pessoas envolvidas. Eu estudei meu ensino médio aqui pertinho, no Matadouro, no Vitor Dumas. Então, estou em casa, sempre que eu estou em Santa Cruz, eu estou em casa. E é isso, estou muito feliz e vamos seguir aí à tarde. Moradora de Santa Cruz e coordeno um pré-vestibular aqui em Santa Cruz mesmo, Santa Cruz Universitário. E esse pré-vestibular ele foi fundado com a presença da professora Rose do Barão, que está aqui também hoje. E tem outras pessoas também aqui que são integrantes ou alunos, a Luara, tem alguns alunos aqui também. E aí, para a gente conversar um pouquinho, bater um papo de como é que funciona, dos desafios que a gente tem com os jovens que conseguem passar por esse funil da evasão no ensino médio e que chegam no pré-vestibular, que chegam no terceiro ano ou
quando eles concluem o ensino médio, e tem os desafios de que querem entrar para a universidade. A gente tem hoje um número de quase 9 milhões de pessoas, de jovens que estão na universidade, mas 70% desses jovens, por exemplo, estão nas redes privadas de ensino. E aí, quem são os outros 25% que estão nas universidades públicas? Não são jovens como nós que estamos aqui hoje, não são jovens como vocês, não são jovens como eu. Eu fiz uma universidade privada, eu fiz faculdade na PUC, através de um pré-vestibular social, que foi inclusive aqui da Ser Cidadão. E aí depois, quando eu me formo e a gente entende que precisa da continuidade para uma metodologia de pré-vestibular, para conseguir inserir outros jovens de Santa Cruz e de locais aqui próximos na universidade, a gente surge com um pré-vestibular em 2017, com a professora Rose e com outras 8 pessoas, além de nós duas, fazendo essa gestão do pré-vestibular e que vai incorporando outras pessoas na equipe ao longo do caminho. E aí, o que a gente tem de desafio hoje? A gente tem uma galera, uma turma que é muito misturada, de gente que ainda está cursando o ensino médio e de pessoas que já concluíram o ensino médio. E quais são os desafios para quem ainda está no ensino médio? Conciliar a escola com o pré-vestibular. Porque de nada vai adiantar o aluno passar na universidade se ele não conseguir ser aprovado na escola. E aí, quais são os limites em que ele consegue se dedicar para um ano de vestibular, fazer um curso para conseguir se preparar para as provas e, na mesma medida, conseguir estudar os conteúdos que são passados dentro de sala de aula na escola no 3º ano do ensino médio? Isso é um desafio e é um dos maiores motivos de evasão que a gente tem hoje no pré-vestibular, porque os alunos não conseguem conciliar a carga de continuar estudando e de estar com a gente estudando à noite, porque tem gente que estuda o dia inteiro e precisa chegar à noite ainda e fazer um curso para conseguir se preparar para as provas. Porque a formação em que se tem no Estado, em geral, não é suficiente para a gente, porque também enquanto jovem, para a gente conseguir estar dentro desses 25% que estão nas universidades públicas. E aí, na mesa de mais cedo, de articulação de território de Santa Cruz 2030, teve um professor, que se eu não me engano foi do Barão, que colocou, ok, quando a gente pensa, inclusive em espaços como o Fórum, em educação, a gente fala muito sobre educação básica e mercado de trabalho. Por vezes, a gente não consegue, nem no nosso discurso, que a gente está fazendo essas articulações dentro de espaços como esse, pensar a universidade para esses jovens. Porque a gente entende em que são jovens que não foram pensados para estar na universidade, de alguma maneira a gente continua reproduzindo isso. Então, o que a gente consegue fazer quando esse jovem ele tem o interesse, tem o sonho, mas ele não tem suporte de base na escola para chegar no ensino superior? E aí é quando a gente surge, não só o Santa Cruz Universitário, mas a Ser Cidadão e outros pré-vestibulares sociais e comunitários, que surgem com a iniciativa de conseguir minimizar essa defasagem que a gente tem de jovens que não conseguem acessar o ensino superior. Um outro grande fator de limitação é porque os jovens, a gente funciona a semana inteira. O jovem que já concluiu o ensino médio, se ele não mora próximo ao ponto de conseguir se deslocar a pé até aqui o centro de Santa Cruz, ele não consegue custear a passagem, que é um outro problema que a gente tem na cidade, que é um valor absurdo, o valor da nossa passagem, e ele não consegue custear um valor de 8 e 10 por dia para ir e voltar. Então, o segundo motivo de maior evasão são os jovens que já terminaram o ensino médio e eles não conseguem se manter no pré-vestibular porque não tem dinheiro de passagem para chegar no espaço. E aí a gente, mais uma vez, a gente atende jovens em situação de vulnerabilidade social, a gente atende jovens que têm uma renda per capita familiar de aproximadamente, de até um salário, mas que essa renda, na maioria das vezes, chega a R$400. E aí eu não sei se todo mundo entende renda per capita, é quando a gente soma o valor de todo mundo que mora na casa e divide por todas as pessoas. Todo mundo que compõe renda em uma casa é somado esse valor de quanto entra. E aí, se moram 5 pessoas na casa, a gente soma o valor da renda que entra e divide por essas 5 pessoas. O valor que dá para cada pessoa é a renda per capita daquela família. Essa renda, na maioria das vezes, ela não passa de R$400 dos jovens em que a gente atende. Quando a gente tem um sistema de cotas, a gente tem uma renda per capita de até
um salário mínimo e meio. Os nossos alunos, essa renda não chega, na maioria das vezes, a R$400. Por isso, eles não conseguem nem mesmo se locomover até o espaço para custear a passagem. E aí, quando o professor André coloca que os meninos saem, por exemplo, porque precisam trabalhar, a gente não consegue manter meninos no pré-vestibular se eles já tiverem concluído o ensino médio. Porque a pressão para que esses meninos, quando completam 18 anos, isso levando em consideração que eles tenham concluído o ensino médio dentro de um período que é o normal, de seguindo sem ter reprovação ou sem ter saído da escola em algum momento. Então, se ele faz 18 anos, já concluiu o ensino médio, não é normal que a gente tenha em Santa Cruz a possibilidade desse menino continuar estudando, inclusive por pressão da família, que às vezes faz com que esse menino não consiga, porque, é claro, existe uma necessidade muito anterior da educação, que é a necessidade de se alimentar. E aí a gente tem muitos desses meninos que precisam trabalhar para poder auxiliar na renda de casa, para poder compor essa renda da família, para conseguir comer. Isso é muito básico. Se a gente não consegue que esses alunos tenham uma alimentação adequada, a gente não vai conseguir que eles frequentem a escola no tempo normal de aprendizagem, nos 8 anos de aprendizagem. A gente não consegue que eles façam um curso de pré-vestibular, e a gente tem outros fatores limitantes que não são necessariamente da educação, mas que impactam diretamente na educação. Então, se a gente não tem mobilidade, se a gente não tem um mínimo de estrutura e de questão alimentar, a gente não consegue fazer com que esses jovens, por exemplo, concluam o ensino médio. E aí, hoje, uma pessoa com um diploma de ensino superior recebe mais que o dobro de uma pessoa que só tem um diploma do ensino médio. Mas o que a gente está fazendo para possibilitar que essas pessoas que só recebem, só conseguem terminar o ensino médio, quando conseguem chegar a isso, tenham possibilidade para se desenvolver, para conseguir chegar no ensino superior, para conseguir um diploma de ensino superior e para romper com algumas barreiras de desigualdade e com algumas questões de renda e aumentar, inclusive, essa renda per capita da família. Para a gente conseguir, saiu agora um censo, há poucas semanas, o censo de ensino superior, de educação superior, que diz que precisaria de 9 gerações para que uma pessoa da classe mais baixa da sociedade conseguisse chegar à classe mais alta através da educação. Isso levando em consideração que todas elas chegassem ao ensino superior e a próxima geração e aí a gente precisaria de pelo menos 9 para que isso acontecesse. Só que a gente não consegue possibilitar isso para uma geração. A gente não consegue possibilitar para essa geração que está aqui hoje assistindo, porque tem um monte de gente de camisa do Estado, que vocês estejam no ensino superior. E aí a gente vai encontrando outras barreiras no caminho, como, por exemplo, o acesso à cota. É um direito, e aí quando o professor faz a provocação dessa aluna, eu concordo com a sua reflexão posterior, que sim, as pessoas que são beneficiadas por uma política de cotas, elas precisam sim defender essa política e militar por essa política depois. Porque senão, nem ela mesma consegue concluir o ensino superior com a política de cota. E aí, por exemplo, quando a gente chega na UERJ, a pessoa que consegue entrar pelo sistema de cotas, ela recebe uma bolsa de R$500 para se manter. Porque aí você tem passagem, você tem alimentação, você tem xerox, você tem custos infinitos que você vai precisar. E, na maioria das vezes, numa universidade pública, a grade não te permite arrumar um emprego de 40 horas, por exemplo. Então, de que maneira você vai ter que sobreviver, pagar passagem, se alimentar, fazer xerox e muitas vezes colocar comida dentro de casa com uma bolsa de R$500? Imagina se ela não existisse. E aí, quando a gente não defende uma política de cotas, quando a gente não milita por uma política de cotas, a gente faz com que ela seja ainda mais fragilizada e que seja mais facilmente atacada. Porque a gente corre o risco a todo momento de que essa política seja descontinuada. E se a gente não faz um movimento de, quando a gente consegue acessar essa política, militar por ela, e aí é militar no sentido de defender, de dizer que ela é importante, de dar um depoimento do que ela fez para você, não necessariamente todas as militâncias precisam ser iguais.
nem todo mundo precisa estar no Congresso falando sobre ela. Mas quando você passa um pouco para uma outra pessoa que ainda não tem acesso de como essa política foi importante para você, isso também já é uma forma de militância. O que a gente não pode fazer é estar indiferente a isso, porque aí não dá só para a gente aproveitar o espaço, não dá só para a gente curtir a universidade, porque aí é uma falta de responsabilidade com outras gerações também. A gente consegue acessar, mas a gente não se preocupa com outras pessoas que vão vir depois. A gente tem uma política de cotas na UERJ que é cada vez mais difícil de acessar. A gente tem alguém aqui que prestou vestibular para a UERJ e tentou cota esse ano? Sim. Você conseguiu enviar a documentação? Não. Por quê? Se você não tiver um acompanhamento de alguém que saiba como funciona a política de cotas, é muito provável que você não consiga enviar a documentação pela complexidade que ela apresenta. E aí, você esbarra num problema que é, provavelmente, a pessoa tem o perfil, mas ela não tem a habilidade, ela não tem o domínio para ler o edital, que não é fácil, tá? E aí não é só porque é uma estudante, pode ser que qualquer um de vocês que estejam aqui hoje, que não tem prática de ler edital de cota, se pegarem hoje, vão encontrar dificuldades para entender, e de como você burlar algumas questões, burlar no sentido de encontrar alternativas, tá? Não é de falsificar nada, não. Porque, por exemplo, quando você pede uma declaração de próprio punho do pai, e aí, o que a gente consegue fazer de alternativa para que essa pessoa consiga enviar a documentação e consiga ter acesso à cota? Esse é um pouco do trabalho que a gente realiza enquanto pré-vestibular, mas é um trabalho que não pode ficar restrito apenas a um grupo que atende um grupo pequeno de pessoas. Porque o que a gente tem nessa sala hoje é um número maior do que a gente tem de alunos dentro da sala de aula. E aqui a gente tem um monte de jovens estudantes de ensino médio. Então, de que maneira a gente consegue criar alternativa para que as pessoas não percam oportunidades e que não deixem de acessar políticas de cota por falta de informação e por uma burocratização para que outras pessoas não burlem o sistema? Porque a burocratização é para que uma pessoa que é branca não se inscreva no edital de cotas e não preste o vestibular por cota racial. Para que uma pessoa que tem uma renda alta não consiga uma política de cotas, entrar na universidade através da política de cotas, sem ter o direito disso. E aí vai ficando cada vez mais burocratizado e as pessoas não conseguem acessar. Isso é um ponto. Existe um outro ponto também, que as universidades, algumas universidades e alguns departamentos específicos, de fato, não querem que pessoas como vocês estejam dentro das universidades. Isso também é uma realidade. Existem professores, existem pessoas, existem instituições, existem grupos organizados que não querem que pessoas como nós estejamos dentro da universidade. Uma coisa que eu já comentei com o Henrique e com a Verusca é que eu sou a primeira cotista racial do Instituto de Medicina Social da UERJ. Eu faço mestrado no Instituto de Medicina Social da UERJ e a política de cotas na pós-graduação existe desde 2014. Quando eu chego no instituto, que eu entro, presto através da cota racial e entendo que sou a primeira, entendi que tinha alguma coisa errada. E aí, no ano seguinte, quando eu me coloquei à disposição para analisar a documentação de outras pessoas, entendi o que estava de errado. A documentação não era atualizada no site desde 2014. Então, as pessoas que tentavam tinham a cota indeferida. Então, para além da dificuldade já existente e real, existe um boicote para que vocês não acessem a universidade. E de que maneira a gente precisa estar organizado para entender quando esse tipo de coisa acontece, enfrentar essas situações, divulgar quando esse tipo de coisa acontece, passar para outras pessoas, porque a gente não pode guardar essa informação só para a gente, e disseminar essas informações para que nós consigamos fazer parte desses 25% e que a gente consiga fazer com que essa porcentagem aumente. Porque hoje, os jovens de 17 a 24 anos que ingressam na universidade teve um aumento de 40%. 40% desses jovens estão ingressando nas universidades de educação à distância. É uma possibilidade, mas não pode ser a única. A gente tem um aumento do ingresso pela educação à distância, nas universidades de educação à distância, e uma diminuição da educação presencial, sobretudo na rede pública de ensino.
Não pode ser a única possibilidade, assim como não pode ser a única possibilidade ter um curso técnico. O jovem precisa escolher se ele quer fazer o curso técnico e entrar no mercado de trabalho, se ele quer estar numa rede pública de ensino ou se ele quer fazer uma universidade através de educação à distância. Mas isso tem que ser uma escolha. E não pode ser uma imposição do que é possível fazer. Mas para fazer essa escolha, a gente precisa também ter uma educação de base no ensino médio para que a gente tenha como consciente, de forma consciente e consistente, escolher isso quando a gente chega no terceiro ano do ensino médio. E não acontece. Me coloco à disposição depois também para a gente bater um papo. Quem quiser conversar, quem quiser saber como é que funciona o pré-vestibular e de que forma a gente consegue auxiliar vocês a entrar no pré-vestibular e posteriormente na universidade, porque o meu tempo já acabou. Obrigada. Obrigada, Agora o Léo, isso? Boa tarde a todos. Meu nome é Leonardo. Eu nunca iria sair daquela comunidade. Eu sempre pensei, eu nunca vou sair da minha comunidade. Antares é uma comunidade que tem hoje 43 anos e ela foi fundada em 75 por moradores que vieram da Maré, que foram foram expulsos da Maré, do centro da cidade, para a zona oeste do Rio, porque o governador da época queria urbanizar, limpar a cidade. Então eles expulsaram os moradores que estavam na Maré e trouxeram para a zona oeste do Rio, dentre elas a comunidade de Antares. Então, até um certo período de tempo, os moradores de Antares não se sentiam parte do bairro de Santa Cruz, porque eles eram de lá. Eles não eram daqui, eles não nasceram aqui, eles nasceram lá. E hoje, com 43 anos, muitos moradores nasceram em Antares como eu nasci. Nascido e criado dentro da comunidade de Antares, então eu pensei, eu não tenho pretensões nenhuma de sair daquela comunidade. Então, se eu não quero ir para um lugar melhor, eu quero que o meu lugar seja melhor. Porque eu quero estar num lugar melhor. Todo mundo quer estar num lugar melhor. Então, qual foi a maneira que eu encontrei para tornar o meu lugar melhor? Fazer parte do projeto daquela comunidade. E aí, onde eu achei isso? Dentro da Associação de Moradores. E lá, eu faço o meu trabalho, que é uma parte muito mais administrativa, e fazendo todas as observações. Como eu vou apresentar dados aqui para vocês, não é um dado global, é um dado muito regional. É de Antares, mas não é muito distante do que é a cidade, do que é o estado, do que é até mesmo o país. Não é muito distante, não. E esse dado ele foi feito lá dentro mesmo das escolas da comunidade de Antares, porque eu estudei naquelas escolas, participei do SEC, participei do Grêmio. Tem algum aluno do SEC aqui da escola, do Grêmio? Alguém aqui conhece quem é o aluno do SEC? Ninguém sabe quem é o aluno do SEC da sua escola? Ele que decide se você vai... o que você vai comer, o que você vai beber do SEC. É o Conselho Escola Comunidade. Toda escola estadual municipal tem um SEC. E aí é ele que decide o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai estudar, qual livro você vai ler dentro da escola. Ninguém conhece. Então, pedir para passar, por favor. Essa daqui é a comunidade de Antares. Pode ir apertando? Ela tem uma área de 670 mil metros quadrados, é uma comunidade relativamente pequena, média, ela não é muito grande. Ela é uma comunidade na zona oeste do Rio de Janeiro. Aqui no bairro de Santa Cruz, ela tem cerca de 5.500 casas e equivalente a 20 mil moradores. Dá uma média de... porque a média de lá é de 3,8 habitantes por casa. Se for essa média, não dá, mas tem cerca de 20 mil moradores. Pode passar para mim, por favor. E aí, esse é um dado muito preocupante que eu percebi lá na comunidade de Antares.
Nós temos na comunidade de Antares 54.667 metros quadrados de áreas subutilizada ou sem nenhuma utilidade. Só dentro da comunidade de Antares, ali aquela comunidadezinha média. 17.500 que é do governo do estado e 37 mil metros quadrados que é do município. Essas áreas é uma área chamada CSU, que é a Fundação Leão 13, e a FIA, que funciona lá dentro da comunidade, que não tem mais nada lá. Não existe. São 2 prédios extremamente abandonados. E o município, nós temos o SESI, que o município tomou conta do espaço onde era o SESI, o SENAI, e uma escola lá em construção que não foi terminada, 2 EDs, que matricularia 600 crianças na creche. Hoje a gente tem essa lista de espera dentro da comunidade de Antares, 600 crianças. E a creche está lá e não foi terminada. Era do Compromisso Olímpico de 2016. Nós estamos em 2019 e não foi cumprido esse compromisso. Pode passar para mim, por favor. E aí, lá dentro da comunidade de Antares, nós temos 7 escolas que atendem diretamente os moradores da comunidade de Antares. Nós temos 2 creches lá, 2 creches. Uma é conveniada, uma é do município. Nós temos 3 escolas do EI ao 5º ano, do ensino infantil ao 5º ano. Nós temos uma escola do 6º ao 9º ano, Sente Funil. Uma escola do 6º ao 9º ano. E o que é mais assustador, nós temos um turno do ensino médio dentro da comunidade de Antares. Isso quer dizer, funil. A gente começa aqui e vai diminuindo. Esse quadro aqui vem nos trazer um problema muito grande, que está no próximo, que é o ciclo do aluno dentro da comunidade de Antares. E aí eu percorri esse ciclo dele, do aluno que hoje está no 3º ano do ensino médio, lá dentro, que mora lá dentro de Antares. 84 crianças saíram em 2005. Muito provavelmente, se alguém tem 3º ano aqui, estava em 2005 na creche. Saiu em 2005 daquelas 2 creches que existem lá em Antares. E aí, elas se matricularam nas 3 escolas do EI ao 5º ano e se formaram lá em 2012. Isso quer dizer que a creche não atende. Nós temos aqui nós temos aqui 80 alunos que não passaram pela creche ou tiveram que sair de Antares para poder acessar a creche. E aí, depois que esse aluno termina o 5º ano, 100 alunos desses, mais ou menos, 100 alunos desses precisam sair de Antares para continuar o seu estudo. E aí entra toda aquela dificuldade que foi comentada pela Mariana, pelo professor André, que é o transporte, que é os pais que não conseguem alimentar esses filhos muitas vezes, porque tem que pagar muitas outras coisas. Então, 100 alunos que moram dentro da comunidade precisam sair de Antares para poder estudar. E isso vai piorando quando a gente chega no ensino médio, que a gente só tem um turno. Olha lá, 30... E deixa eu dar um dado para vocês, meio que eu soube agora há pouco, fazendo um trabalho lá na Aldebaran, que é o colégio estadual, o único turno que existe lá. E eu fui fazer esse trabalho lá tem 36 alunos no 3º ano, lá na Aldebaran, tem 36 alunos. E desses 36 alunos, eu ia falar que se forma, em 2019. Não, estão cursando, porque não vai ser os 36, a diretora já me falou, isso é muito otimismo, os 36 alunos se formar esse ano lá. Por um problema que acontece dentro da comunidade, e é um problema das escolas, na verdade é um problema da educação no Brasil. Nós participamos muito pouco do projeto político-pedagógico das escolas, das secretarias de educação.
Nós não, nem aqui, ó, nós temos aqui vários alunos, não sabemos nem quem é o CEP da nossa escola, que decide a nossa vida. Nós estamos numa região onde a coordenadoria de educação do município é muito distante do diálogo com a comunidade. Alguém que sabe quem é a coordenadora da 10ª CRE? Alguém já conversou com a coordenadora da 10ª CRE? Vocês foram alunos do município aqui em Santa Cruz. Alguém conhece, sabe quem é a coordenadora da 10ª CRE? Essa senhora, ela decide a vida pedagógica de vocês. Ela decide a vida pedagógica dos alunos, dos filhos que vocês vão ter lá na frente. Porque um plano, ele não dura 2, 3 anos, ele dura 10, 15 anos. Então o que ela está decidindo hoje vai afetar o teu filho que está nascendo daqui a, tomara, 10 anos. Né? Que vocês estudem muito até terem o filho de vocês. Então, vocês precisam conhecer, vocês precisam ir lá, bater lá na porta da 10ª CRE e saber o que está acontecendo. Por que eu ontem conversando com a diretora lá do Colégio Estadual Aldebaran, da noite lá em Antares, e ela me falou que 78% dos alunos do primeiro ano de lá vão ser reprovados. 78% dos alunos da Aldebaran. Sabe por quê? Porque a política pedagógica do município para o estado é muito diferente. O município, o primeiro e o segundo ano não reprova, aí o terceiro ano reprova, entre aspas. Aí o quinto ano não reprova, o sexto ano reprova, entre aspas. O sétimo ano não reprova, o oitavo ano reprova, entre aspas. O nono ano não reprova. E aí, esses 78% de alunos que vão ser reprovados, que ela falou que eles não vão conseguir. Se eles não conseguiram média 6 durante todo o bimestre, eles não vão conseguir 12 pontos no último período. Esses alunos, eles não sabem ler e fazer cálculos simples. Por isso eles precisam ser reprovados. Porque o Estado, ele não existe essa política. E aí o que acontece? São dados muito... E aí, alguém sabia que existe esse processo de não reprovação dos alunos, esses ciclos? Pessoal, a gente precisa entender isso. Eu não estou fazendo uma crítica aqui, mesmo porque eu não sou pedagogo, eu não tenho um conhecimento pedagógico a fundo daquilo que acontece ali. Mas eu quero fomentar em vocês a necessidade de vocês buscarem o que está acontecendo. Vocês precisam se movimentar. A gente precisa que um Santa Cruz 2030 seja melhor do que o Santa Cruz, que em 2030 uma escola não tenha necessidade de reprovar 78% dos seus alunos. E isso só vai acontecer quando nós, sociedade, bater lá na porta das secretarias e falar assim, o que está acontecendo? Vocês precisam de ajuda? Né? Não só chegar lá, bater, chutar a porta e falar, não! Aqui, ó, 97 alunos por ano não passam pelas escolas do ensino fundamental em Antares, ou estudam fora, ou desistem no meio do caminho. Desses 192 alunos que estudaram, que é o pico, né, que é a maior quantidade, 97 alunos não concluem o ensino médio ou estudam fora da comunidade. E desses alunos aqui, só 20... Eu fiz um outro levantamento que eu não consegui colocar aqui, que só 20% desses alunos aqui conseguiram fazer o ensino médio. 70% desistiram no meio do caminho e 20% conseguiram fazer fora da comunidade. Porque é difícil. Mas é bom que ele saiba, poder conhecer novas realidades.
Mas só que esse aluno ele precisa trabalhar de manhã e estudar à tarde. E aí esse deslocamento do trabalho para a escola, da escola para casa é muito complicado. E nesse contexto todo, eu fui até o secretário de Educação e propus a ele um espaço lá que é a FIA, que é um prédio que tem... A FIA é a Fundação para a Infância e Adolescência. Ela trabalhava inicialmente com jovens de rua e perdida. Aí depois eles foram fazendo outros trabalhos sociais dentro das comunidades. Essa FIA, ela era uma que estava na lista do governador para se terminar, aquelas autarquias que iam se terminar, que a Assembleia Legislativa não permitiu que terminasse. Mas a Assembleia não permitiu que terminasse e o Estado sucateou. E aí eles tinham vários projetos lá dentro, e dentro desse projeto o PTPA, que é o projeto de trabalho e emprego para jovens que existe, até hoje existe, assim, antes eram 84 alunos, hoje trabalham com 16. E aí esse é um prédio onde ele tem 25 salas, ele tem 3 vestiários, ele tem uma quadra poliesportiva, refeitório, ela tá um auditório enorme, ela está toda estruturada para um colégio estadual. E aí eu fui levar essa proposta lá para o secretário, só que o secretário me disse que... E aí eu vou dizer o que o secretário me disse. O secretário me disse que, primeiro, que não podia ser lá dentro da comunidade de Antares, porque os professores não queriam ir lá. E aí, só que o que acontece? A FIA existe lá desde 87. Existe funcionário trabalhando lá 24 horas por dia. Existe vigia lá 24 horas. Até hoje, está lá, tomando conta de um prédio vazio. Ainda bem que eles estão tomando conta, porque senão já teria até depredado. E aí, ele foi, primeira questão foi essa. Aí depois ele vai pensar, mas a escola, lá, a minha equipe técnica foi lá e viu que não tinha condições, que as salas eram menores do que o necessário. Primeiro, como eu não tinha conhecimento das salas, esse argumento eu não questionei naquele primeiro momento, mas logo fiz o pedido, vê a sala para mim aí. Ele falou que é 35 metros quadrados. As salas lá, 30% tem 70 metros quadrados, 40% tem 35 metros quadrados e só as outras 30% tem 28 metros quadrados. Então, logo, aí eu já comentei com ele, já derrubei E aí depois ele veio me falar qual foi a real situação. Eles compraram um prédio da Estácio. Alguém sabe onde era o prédio da antiga Estácio, onde era Light, próximo do Guanabara? Um pouquinho depois ali do Guanabara, eles compraram aquele prédio ali por R$4.500.000 da Estácio. Um prédio, eu estudei lá na Estácio ali. Um prédio que a Estácio pegou da empresa, adaptou lá para fazer uma escola. As salas são muito pequenas. Eu falei isso para ele. Eu falei para o secretário, as salas são muito pequenas, eu estudei lá. Eu sei como é que é. Que eles vão comprar por R$4 milhões e vão ter que reformar, adaptar para poder virar uma escola estadual. E esse prédio da FIA foi feito o orçamento pela empresa pública do Estado, que a reforma dela saía em R$1.200.000. É isso que a gente precisa entender. Por que a escola não está lá na FIA, mas vai acontecer lá na Estácio? E fora da comunidade, fora das comunidades, tá? Passa aqui para mim, por favor, se tem mais alguma coisa? Eu acho que não. Então, pessoal, o que eu venho aqui passar para vocês é que vocês se preocupem mais com as coisas que estão dando para você. Não só receba, não. Queira saber o que vocês estão recebendo e como vocês estão recebendo. Busque. Porque hoje é para vocês e daqui a 5, 10, 15 anos é para os seus filhos. Então, nós temos que, com muito otimismo, nós temos que participar, fazer parte desses grupos. Nós temos que entender por que a educação
funciona e como ela funciona, tá? Muito obrigado pela Casa Fluminense, muito obrigado pelo ser cidadão, pela oportunidade de estar aqui fazendo essa apresentação para você. Tá? A gente fez uma escuta com 1.600 jovens de 40 favelas diferentes, pensando, né, as causas de juventudes nesse período, nesse momento, o que afeta o corpo do jovem, o que afeta o processo, né, formativo desse jovem, e a educação foi um eixo fundamental nessa escuta com esses jovens. E quando eu cheguei, eu tive o privilégio de ouvir o finalzinho da fala do professor, que bate muito com essa escuta que a gente fez desses 1.600 jovens. Quando a gente perguntava quais eram os problemas, principalmente no ensino médio, né? Se tratando de jovens ali que a gente estava atuando de 15 a 18, 19 anos, era mais ou menos o nosso foco. E aí, muito isso que o professor falou, gravidez na adolescência. E aí, como eu falei, eu estudei aqui em Santa Cruz, no ensino médio, e tem uma amiga minha que inclusive vinha hoje, mas não conseguiu, que engravidou, ali seus 16 anos, a gente estava indo para o último ano do ensino médio, e se não fosse eu arrastando ela todos os dias de casa para ir, ela não teria finalizado o ensino médio. Primeiro porque para a escola, tipo, e daí? Não é uma preocupação minha. Então, assim, se a menina grávida, ela falta porque está no pré-natal difícil, ou ela falta porque ela está grávida, não tem justificativa, então não existe essa preocupação no âmbito escolar, como essa menina que engravida cedo, tipo, o problema é seu, você foi engravidar cedo, então se vira. Então era eu ali o tempo todo puxando ela, falei, não, você vai terminar, nem que eu te puxo pelos cabelos, você vai terminar esse ensino médio. E aí eu virei madrinha do menino, inclusive, por causa disso. E muita coisa de precariedade das escolas. Então, assim, a gente, né, que vem desse lugar, né, de origem popular, né, que vive em famílias complexas, que vivem em territórios complexos, que às vezes dormem e acordam ouvindo tiro, que às vezes dormem e acordam passando mal sem ter um acesso à saúde decente. Ainda tem uma escola que você chega e, desculpa a expressão, mas é um inferno estar lá dentro para estudar. Desculpa, né? Eu vou pro meu rolê na rua, eu vou buscar minha fonte de renda. Então essa coisa da precariedade da escola foi muito pontuado. E aí eu circulo muito a cidade e quando eu penso, será que as escolas públicas da Zona Sul, perto das áreas ricas da cidade, mesmo sendo pública, elas têm a precariedade que as escolas de Antares têm? É pública, mas a gente tem que pensar também que é público, mas quando está perto de classes, né, a Rocinha, por exemplo, tem escolas bem melhores, né, ali perto da Gávea, perto de Copacabana, são escolas que não falta professor, são escolas que têm ar-condicionado e são públicas. Então, a gente pensar também quando a gente sai de um território e vai para o território periférico, dentro de favela ou bairro popular, a gente vê a diferença assim que e a política é a mesma. Supostamente é a mesma, né? É o mesmo, a verba tem que ser a mesma, tudo tem que ser o mesmo. Não é. Então, assim, quando a gente está do Caju para cá, Avenida Brasil para cá, tudo vai mudando. Tudo vai mudando. E aí, quando o Léo traz essa coisa que a gente tem que acessar esse tipo de informação, eu também compartilho muito dessa fala dele. E aí eu vou para a minha provocação, porque a gente tem pouco tempo e a gente quer ouvir vocês. Uma eu só sobrevivi ao ensino médio porque eu fazia projetos extras, né? Eu sou artista, eu sou atriz, a minha formação é no teatro. Então eu fazia teatro, eu fazia circo, eu fazia não sei o que, era o que me dava fôlego para estar dentro da escola, porque eu não tinha professor, porque por uma série de fatores, porque a escola era uma escola que era alugada pelo Estado, mas ela era uma escola eu não sei se alguém conhece o Vitor Dumas aqui no Matadouro, né? Ela é uma escola infantil e que é alugada para o Estado, então eu estudava vendo os desenhos das crianças aqui colada
cabia na cadeira? Cabia na cadeira. Eu já tinha essas pernas desse tamanho, né? Então não dava nem para dar aquela cruzadinha. Então, assim, imagina, né? Eu não lembro, não sei o dado de quantos alunos mas era tarde e à noite, era do estado. Então, assim, não tinha prazer nenhum, porque, assim, caramba, eu estou estudando numa sala do meu sobrinho hoje de 3 anos de idade, que fazia desenho e deixava lá. Então, não tinha prazer. Então, assim, eu tive a sorte de ser criada por vó e ela me deixava fazer essas coisas aí, mesmo com muita dificuldade, ela falava, vai fazer, vai fazer. Então, eu sobrevivi a isso. Então, eu acho, né, eu acredito que os projetos paralelos, para além da política pública mesmo da educação, é fundamental no processo de manter esse jovem dentro da escola. Porque primeiro é difícil acessar. Eu acabei de participar de uma pesquisa durante o primeiro semestre, que Mariana também participou, na favela Barbantes, em Campo Grande, na favela Beira-Mar, em Caxias, e na favela Para Pedro, ali no colégio. Mais de 50% dos jovens das três comunidades, não conseguiram acessar o ensino médio. Por um monte de coisa. Não tem escola perto, preciso trabalhar, engravidei. E aí quando a menina engravida, quando o menorzinho faz 1 ano, não tem creche para ele ficar. E aí se não tem creche, então a política para a juventude também tem que estar ligada à política de infância, principalmente se tratando de mulheres. Então, assim, se tem alguma mãe aqui, boa sorte, não desiste de se manter na escola, por mais que o Léo provocou. Tenham filhos daqui 20 anos, se tiver agora, vai para a batalha, porque assim, senão vira um ciclo também, né? Vira um ciclo. A maioria das mães pobres que não conseguiram concluir o ensino médio tem consequência nos filhos dela hoje. Então isso vira um vício, né? Vira um ciclo. E isso para o Estado, de verdade, eles não estão nem se lixando. Eles não estão nem se lixando. Então por isso que eu acho que as questões, as soluções, elas precisam ser pensadas por territórios, né? Na Zona Oeste tem a sua particularidade. Então a gente tem que pensar, não pensar na formação continuada dos nossos educadores. Oi, Vivi. É uma questão, porque assim, o educador não tem prazer mais também de estar dentro da sala de aula. Ah, mas os jovens são umas pestes. Gente, os nossos educadores estão adoecendo, né? E não estão adoecendo por conta da sala de aula. Eles estão adoecendo por tudo. Imagina, você chega na favela para dar aula, você é recebido a tiro. Então, assim, a gente às vezes é cruel com os nossos educadores, de dizer assim, ah, mas ele falta, mas não sei o quê. Mas é uma sociedade que está adoecendo também e a gente tem que botar isso na planta do debate. Então, uma provocação é essa. Eu acho que a gente tem que pensar as soluções por territórios. Se a gente ficar pensando a solução do ensino médio no estado do Rio de Janeiro, a gente vai bater cabeça durante 50, durante 100, durante 9 gerações e a gente não vai conseguir dar conta. Então, essa é a primeira provocação. E a segunda provocação é como que a gente pode participar dentro, e aí vem muito de encontro com a fala do Léo, como que dentro da escola, vocês, por exemplo, que estão aqui, os estudantes principalmente, vocês já estão tendo acesso a coisas que muitos outros colegas de vocês na escola não estão tendo. Então, assim, como eu trabalho numa metodologia que provoca os jovens a criar ações, a pensar ações para outros jovens, às vezes é isso, às vezes um ciclo de conversa dentro da escola, às vezes pentelhar a diretora, às vezes pentelhar a coordenadora faz um efeito transformador. Porque a gente sabe da nossa vida pessoal, o que a gente precisa superar para a gente estar ali sentada ouvindo aquela equação, ouvindo aquela conta lá de física, ouvindo aquela coisa de química, ouvindo aquilo lá. Só que fora dali a gente não sabe o que acontece em nossas vidas, a gente não sabe se os nossos colegas têm comida, a gente não sabe se os nossos colegas têm uma família estruturada. Então a escola, ela é de fato um direito básico e que a gente precisa participar. Eu acho que é isso. Eu acho que, Henrique, a gente tem muito o que fazer aí, né, professor? Muito o que fazer.
A educação, para mim, ela virou, né, eu venho da cultura, e a cultura sempre fez parte dos feitos, das ações que eu faço, mas há uns 7 anos atrás eu entendi que se a gente não entrar profundamente no debate e construindo ações, não só debater, mas construir ações como sociedade civil para provocar o governo, a gente não vai conseguir mudar o quadro da juventude pobre com relação ao processo formativo por via da educação. Então, assim, grande responsabilidade que a gente tem como sociedade civil também. Muito obrigada.